Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 4, fazendo assim, nesse momento, uma introdução ao Evangelho de Lucas. E eu quero pensar com os irmãos um pouquinho sobre certeza da verdade. E Lucas está muito preocupado com isso. Lucas sabe que tem muita gente dizendo fatos e boatos acerca da vida do Senhor Jesus, e ele se propõe a escrever o seu evangelho, que dentre os 4 foi o último evangelho a ser escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. Então Lucas escreve este evangelho tratando de alguns detalhes que os demais evangelistas não registraram. Mas do verso 1 ao verso 4, nós entendemos muito bem a razão de por que Lucas quis também escrever sobre a vida do Senhor Jesus. Lucas 1, do 1 ao 4, nos diz assim: visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Meus irmãos, o pré-natal de Jesus. Pré-natal hoje é aquilo que se diz a respeito do acompanhamento, da preparação para a chegada de um bebê. Uma mulher fica grávida, e tão logo ela descobre isso, ela procura médicos, procura orientações, procura fazer exames, e o objetivo é se preparar e preparar tudo para que aquele bebê possa nascer com vida e com muita saúde. Pré-natal. O pré-natal de Jesus, ele é um pouco diferente desse pré-natal que nós conhecemos hoje. O pré-natal de Jesus tem a ver com os acontecimentos ocorridos nessa preparação para a vinda do Filho de Deus ao mundo. E Lucas, um médico e cristão do primeiro século, ele fez um registro cuidadoso da maneira como Deus conduziu a história na preparação em detalhes para o nascimento de Jesus. Esta manhã, a nossa breve reflexão, ela será uma introdução ao Evangelho de Lucas, e por isso eu quero pensar como tema certeza da verdade, porque é isso que norteia todo o Evangelho de Lucas. Lucas é um dos grandes autores do Novo Testamento. Aliás, Lucas só perde em quantidade do que escreveu para o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu bastante. Mais de 60% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Lucas escreveu nada menos do que 1/4. Então veja que nós estamos diante de alguém que se dispôs a escrever e escreveu bastante, escreveu o Evangelho que leva o seu nome e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Então veja que riqueza. Se nós temos hoje a história da igreja no seu início, se nós temos hoje a história da festa de Pentecostes, se nós temos hoje tudo aquilo que compreende os 28 capítulos de Atos, graças a este médico cristão, que não foi um dos 12, mas por certo foi um grande servo de Deus,
muito amado, inclusive, pelo apóstolo Paulo. Quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 4, verso 14, Paulo disse que Lucas era o médico amado. Ele viajou com o apóstolo Paulo em várias de suas viagens missionárias e ficou, inclusive, com Paulo até o fim. Aquela viagem de Paulo que compreende os capítulos 22 a 27 de Atos, onde aconteceu um naufrágio, foram parar na ilha de Malta. Lá estava Lucas naquela viagem. Naquela embarcação que afundou com 276 tripulantes, lá estava Lucas como um dos sobreviventes, anotando cada fato ocorrido para depois colocar isso no livro chamado Atos dos Apóstolos. Paulo, quando escreve a sua última carta, ele estava já à espera da sua execução. Ele escreve a segunda carta a Timóteo, e no capítulo 4, verso 11, ele vinha falando sobre momentos difíceis que estava enfrentando, aguardando assim a sua execução já definida. E Paulo, nessa sala do martírio, digamos assim, preso, ele diz: somente Lucas está comigo, 2 Timóteo 4, verso 11. Então veja que nós estamos diante de um dos servos de Deus que serviu ao Senhor de uma forma muito especial. E Lucas, ele é especialmente único de várias maneiras no seu evangelho. Ele informa para a gente algumas coisas sobre o nascimento de Jesus que os demais evangelistas não informaram. Lucas escreve sobre a infância de Jesus. Ele fala sobre o momento em que Jesus foi apresentado no templo. Ele fala sobre quando Jesus fora esquecido no templo aos 12 anos de idade. Ele fala sobre o encontro de Maria e Isabel. Isabel, que estava grávida para nascer João Batista. Sobre isso nós vamos estudar um pouco hoje à noite, com uma mensagem cujo tema será: a tua oração foi ouvida. E vamos olhar para a vida de Isabel, que era prima de Maria. Quem que escreveu sobre como se deu o nascimento de João Batista? Lucas. Então nós estamos diante de um fenômeno na história do cristianismo, na história da igreja, por que não dizer, na história do evangelho. E aqui nós encontramos nesses primeiros versos de Lucas, ele falando para a gente sobre algumas certezas. A preocupação de Lucas é que a gente creia realmente no Jesus, Filho de Deus, verdadeiro. E Lucas, então, ele coloca para a gente, primeiramente, que o cristianismo é a verdade confiável. Verso 1 e 2, Lucas disse: visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas diz que muitos escreveram sobre Jesus. E ele diz no verso 2 que são fatos, e são fatos incontestáveis, por terem sido testemunhados ocularmente por certas pessoas. Pessoas que testemunharam o nascimento de Jesus, pessoas que testemunharam a estrela no céu de Belém, pessoas que testemunharam o Jesus bebê, pessoas que testemunharam a apresentação de Jesus no templo. No caso é Lucas quem fala sobre Simeão e Ana. Fatos com testemunhas oculares, pessoas que estiveram com Jesus. O irmão Valtair cantava ainda há pouco o rosto de Cristo. E quase sempre nós cantamos esse hino, ou pensamos ao ouvir este hino, no rosto do Cristo da cruz. Mas que tal pensarmos no rosto do Cristo bebê, no rosto do Cristo ainda um juvenil, um adolescente? E Lucas está dizendo para a gente que houve testemunhas oculares, pessoas que viram, pessoas que seguraram Jesus nos braços.
e ele está decidido a registrar que o cristianismo, sim, é uma verdade confiável. Não foi uma revelação que alguém disse que teve, não foi um sonho apenas de uma pessoa, mas é um fato. Por isso, nós devemos crer nesse Cristo. Isso fica muito claro no verso 1 e 2. Mas Lucas diz a respeito de um cristianismo que é uma verdade razoável. Pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Eu diria que Lucas era um pouco de bereano, como aqueles crentes de Bereia, que ouviam da palavra e examinavam na palavra para ver se era assim mesmo. Lucas não foi na primeira conversa que ouviu a respeito de Jesus. Lucas examinou tudo, investigou tudo cuidadosamente, desde o começo. Talvez pudéssemos pensar que Lucas quis saber quem eram os pastores. Aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Talvez caiba aqui para a gente dizer assim, não me venha com churumelas. Quem foi? Talvez Lucas tenha ido atrás dos pastores. Talvez ele tenha ido atrás dos magos do Oriente para conversar com eles. O que vocês sabiam a respeito dele, de Jesus? E vocês foram lá e viram o que vocês viram? Por que vocês levaram presentes, ouro, incenso, mirra? Ele investigou tudo. Talvez tenha ido no templo para ver quem estava lá no dia que Jesus for apresentado. Não sei se Simeão e Ana ainda eram vivos, já que Ana, principalmente, já tinha quase 100 anos. Quando ele se propõe a escrever o Evangelho, Ana, se tivesse viva, talvez teria seus 120 anos. Mas quem sabe ele procurou por esses dois personagens para dizer, vem cá, como foi esse negócio? Vocês estiveram no templo quando Jesus foi apresentado, conte-me acerca disso. Quem sabe ele tenha sentado com um dos doutores que estava discutindo com Jesus a respeito da lei, quando Jesus tinha seus 12 anos de idade. Lucas nos mostra que o Evangelho é uma verdade razoável, capaz de ser provada. E nós podemos usar a nossa razão, nós podemos usar o nosso raciocínio, nós podemos usar a lógica. Meus irmãos, o que não é racional, o que não é lógico, é a vida como muitas pessoas levam neste mundo. O que não é racional, perdoe-me aqui, perdoe-me mesmo com toda franqueza de coração. É alguém comprar, por exemplo, um maço de cigarro, que está escrito ali naquela desgraça, que aquilo ali causa câncer, que já matou um punhado, e acender aquilo e ignorar tudo o que a razão diz. Isso é ir contra a razão. O que não é racional é a palavra de Deus nos dar uma direção certa para seguir, a respeito daquilo que deve conduzir a nossa vida, e a gente ignorar tudo isso, e querer andar na contramão da vida e achar que isso não vai ter consequências, e consequências eternas. O cristianismo é uma verdade que parte, sim, da razão, da lógica. E Lucas está provando isso aqui, que a história a respeito de Jesus não é um conto da carochinha. Houve fatos comprovados. E sim, há momentos que Deus, ele até vai contra a própria lógica dos fatos. Mas na maioria das vezes, ele trabalha dentro da lógica. A preocupação de Lucas não foi necessariamente com o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, o que aconteceu terceiro e assim por diante. A preocupação de Lucas é que esses eventos que ele narra de fato aconteceram
E Lucas organiza todo o material de uma maneira que atenda aos seus objetivos, para que a gente tenha certeza da verdade. O cristianismo é uma verdade confiável, é uma verdade racional. Lucas está nos mostrando isso. Mas ele diz-nos que o cristianismo é a verdade para a gente recebê-la, para a gente crer nela. Lucas diz a Teófilo e a todos os que leem este evangelho, para que tenha certeza da verdade das coisas em que fostes instruídos. Nós já falamos da preocupação de Lucas de sabermos a verdade. Agora devemos nos concentrar na apropriação dessa verdade, em trazermos essa verdade para nós, enquanto indivíduo. Ele está escrevendo para um homem chamado Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Mas não sabemos a origem de Teófilo. Não sabemos quem foi Teófilo. Tudo o que sabemos está aqui e também no comecinho de Atos, porque Lucas parece ser um grande amigo de Teófilo. Teófilo, como ele recebe um tratamento da parte de Lucas de ó excelentíssimo Teófilo, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento acreditam que Teófilo fora um cristão verdadeiro e, ao mesmo tempo, alguém que possuía uma determinada posição de autoridade, ou entre os judeus ou entre os romanos. Não era qualquer pessoa que recebia um tratamento de excelentíssimo. Nós sabemos que nos dias de hoje esse é um tratamento também que não é para uma pessoa que você acaba de conhecer. Você conheceu a pessoa no ponto do ônibus e já está tratando ela com ó excelentíssimo. Mas são tratamentos pessoais, tratamentos de honra. Tudo indica então que Lucas e Teófilo tinham uma boa relação e que Teófilo tinha alguma posição, talvez de autoridade política, não sabemos, mas ele era um crente. Ele já havia recebido a verdade. Lucas diz para que tenha certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Então Lucas está certo que Teófilo já é um crente. Ele já havia recebido a verdade. Meus irmãos, a verdade é para ser individualizada em nós. Não adianta a gente saber a verdade se a gente não trouxer essa verdade para se manifestar na nossa vida. Não adianta a gente saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, se a gente vive como se não se importasse com isso. Lucas está escrevendo nesse objetivo, mostrar que o cristianismo é uma verdade confiável, mostrar que o evangelho é uma verdade racional e mostrar que Jesus é alguém para ser recebido na nossa vida pessoalmente. Que diferença isso tudo faz para nós? Eu concluo olhando com os irmãos para o seguinte: nós vivemos num tempo em que muitos estão questionando a Bíblia. Muitos estão questionando as Escrituras. Muitas pessoas, consideradas pela sociedade como sábias, têm dito que a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro retrógrado, um livro sem relevância. Alguns têm reinterpretado a Bíblia ao seu modo e conveniência. Contudo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos dá certeza da verdade. Essa semana eu fiz um questionamento a um colega, quando ele me pareceu um pouco atraído por um movimento que tem surgido nos dias de hoje. O movimento feminista tem alcançado também o nosso meio evangélico e alguns têm feito algumas críticas à Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro machista.
E então trataram de agora apresentar uma Bíblia com uma nova versão, é a versão feminista. Não é a Bíblia da mulher, isso é uma outra coisa. É uma Bíblia feminista. Não é a Bíblia da mulher, tá? Me entendam muito bem. É uma tradução em que faz algumas críticas e algumas mudanças, em que se questiona a Bíblia, chamando a Bíblia de um livro machista, como nós a conhecemos. E eu entrei num ponto de discussão com esse colega, claro que numa discussão teológica, porque para mim, no meu entendimento e naquilo que creio, isso nos põe em grande risco pensar dessa maneira, como alguns têm pensado. Nos põe em risco a inerrância das Escrituras. Nos põe em risco a fidelidade, a certeza da verdade. Meus irmãos, eu digo para os irmãos com toda sinceridade. Tem gente dizendo que Deus não é homem, que Deus é mulher. Eu já falei sobre isso em algum outro momento. Tem pessoas aí que estão tirando, sei lá de onde, que Deus não é masculino, Deus é feminino. Eu não teria nenhuma dificuldade em crer num Deus que fosse mulher, que fosse no sentido de sexo feminino, desde que a Bíblia, que eu creio, assim dissesse. Entende? Se a Bíblia dissesse que Deus não fosse masculino e fosse feminino, eu não sou machista para poder dizer, não, então eu não creio. A grande questão é que as Escrituras que temos diante de nós, cujos fatos se comprovam que foi inspirada por Deus, foi preservada por Deus, e hoje é o mesmo Deus que nos ilumina para a gente interpretá-la e entendê-la, ela não tem erro, ela é inerrante, e tudo que está aqui foi escrito para a nossa edificação. Então eu diria como aquele personagem, não me venha com churumelas, o que está em jogo é a certeza da verdade. Esse livro não dá para a gente falar assim, olha, isso aqui eu acredito, não, isso aqui eu não acredito, isso aqui é do homem, isso aqui não é de Deus, não, essa outra parte aqui não, isso aqui foi colocado por alguém. Ou a gente acredita nesse livro por inteiro como sendo a verdade, ou a gente abandona, porque lá no finalzinho, quando ele está concluindo o seu cânon, a Escritura nos diz, ninguém poderá tirar e nem acrescentar nada, absolutamente nada. A palavra de Deus é a verdade, ela nos dá a certeza da verdade, e Jesus é a verdade, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário no nosso lugar, Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que voltou para o céu, mas prometeu vir aqui outra vez para buscar todos aqueles que acreditam que Ele é a verdade. Portanto, Jesus é a maior prova do amor de Deus por cada um de nós. Jesus é a razão da nossa fé, Ele é a nossa única esperança. E nesta manhã em que estamos iniciando os preparativos para a comemoração do Natal, neste ano, aqui em nossa igreja, nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento, em memória a Jesus, a verdade certa, pois nós temos a certeza da verdade. Jesus está vivo e Ele vive e está presente hoje entre nós. Ele mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estarei eu no meio deles. Mas Ele também disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele está presente, vivo, hoje, no coração de cada um de nós que já o recebeu como Senhor e Salvador. Essa é a certeza da verdade. A gente acredita na verdade e recebe essa verdade. A verdade é o próprio Cristo. É isso que Lucas tem em mente. Lucas não escreveu um livro simplesmente para contar uma história. O objetivo de Lucas é que essa história contada no seu evangelho produza impacto, mudança,
transformação na vida de todos aqueles que leem e recebem essa palavra. Amém? Certeza da verdade.